Olá, alunos do oitavo ano, como que vocês estão? Animados para mais uma aula de história? Aqui é o professor Eduardo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 13 colônias. Mas, mais do que isso, vamos falar como que a Inglaterra tentou controlar essa autonomia, esse processo de autonomia que estava acontecendo nas 13 colônias. A gente já viu um pouquinho sobre o comércio triangular na aula passada, né? E a partir do comércio triangular, a gente tem ali, né, um desenvolvimento econômico de uma forma autônoma das 13 colônias. E, de certa forma, isso irá incomodar a Inglaterra, certo? Então, a Inglaterra irá impor algumas leis e tentar controlar estas 13 colônias aqui na América, mais precisamente lá na América do Norte. Então, vamos ver, venha com o professor, vamos ver qual é o nosso objetivo de hoje. O nosso objetivo nessa aula. Então a gente vai entender o contexto, né, tudo que está em torno ali, né, das imposições de leis opressivas às 13 colônias e compreender como elas afetaram os colonos norte-americanos, né? Então como que essas leis vão afetar a vida do colono norte-americano, né? E como que eles vão lidar posteriormente com essa opressão, com essas leis ali impostas pela mamãe Inglaterra, né? Então aqui a gente tem a cópia da lei do selo de 1765, né? Então a gente tem uma fonte aqui sobre essa lei do selo, que vai ser uma das leis ali impostas para a Inglaterra, que vai mais, é a lei que mais vai incomodar, né, o colono ali americano, né, que vai tirar a ideia de liberdade, de autonomia do colono americano. Beleza? Então, gente, vocês sabiam a diferença entre as colônias do norte, centro e a colônia do sul? Vocês sabem? Vocês lembram? Qual que é a diferença? Né? O que você sabe dizer sobre o assunto? Aqui a gente tem, né, um mapa bem divididinho, bonitinho, né, das 13 colônias inglesas da América, lá no século XVIII, né? Aqui a gente pode ver aonde estão localizadas, né, as 13 colônias, beleza, galera? Então vocês lembram qual que era a diferença entre elas, das do norte e do sul? Então, gente, as colônias do centro e norte, elas foram colonizadas principalmente por puritanos, né, que procuravam liberdade religiosa e se caracterizavam pela pequena propriedade, policultura, produção de subsistência e o trabalho assalariado. Então, por conta dos conflitos religiosos que a gente tinha na Inglaterra corriqueiramente e em toda a Europa, a gente vai ter os puritanos, né, que vão vir para a América tentar iniciar uma nova vida, certo? Então, eles vão se concentrar principalmente nas colônias do norte e nas colônias do sul. Então vão ser policulturas, então não vai ser uma monocultura, como era no Nordeste brasileiro, a produção da cana-de-açúcar, né? Apenas uma cultura, né? E a produção para subsistência e trabalho assalariado, né? Então o trabalhador que estava lá nas colônias do norte não era escravo, não era trabalho escravista, certo? Já as colônias do sul, né, foi feita por companhias que procuravam explorar esses territórios. Então aqui no norte era mais colônias de povoamento. A intenção era povoar, era morar, era construir uma sociedade. No sul, a intenção era explorar os territórios, né? Então a característica era os latifúndios, grandes propriedades de terra, né, em sistema de plantation, né? Então era uma monocultura, né? Era uma exploração forte ali no sul, né? E aqui a gente tem um mapa, né, das 13 primeiras colônias norte-americanas que deram origem a algum dos atuais estados do país, né, como Nova Jersey, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova York, que é uma das mais famosas, né, que acabaram dando nome aos estados atuais. E aqui a gente tem a imagem da Estátua da Liberdade, uma das estátuas mais famosas do mundo, né, juntamente ali com o nosso Cristo Redentor aqui no Brasil. Para os americanos, a gente tem a Estátua da Liberdade e ela tem uma simbologia muito importante para a cultura americana, inclusive até
os dias de hoje, os ideais de liberdade, né? Liberdade acima de tudo, basicamente. Né? Então a Estátua da Liberdade ela vai ser dada, né, aos americanos pela França, né, em 1886. E o que ela representa? Né? Por que os Estados Unidos são chamados de terra da liberdade? Tudo isso a gente vai entender nesta aula melhor, certo? Então, o que estava acontecendo neste contexto, né, europeu que vai fazer com que a Inglaterra tente controlar mais, impor mais leis, mais impostos sobre as 13 colônias nos Estados Unidos? A gente vai ter a Guerra Franco-Índia e a Guerra dos 7 Anos, que a Guerra dos 7 Anos ela vai envolver praticamente, se fosse hoje a gente diria que era uma guerra mundial, porque basicamente vai envolver todos os países da Europa, grande parte dos países da Europa, né? E na Guerra dos 7 Anos a gente vai ter ali, e é importante que vocês saibam disso, basicamente 2 líderes de um lado. De um lado a gente tem a Inglaterra e do outro lado a gente tem os franceses, do outro lado a gente tem a França, que era sempre a Inglaterra e França foram eternas rivais, até a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, lutavam, guerreavam de lados opostos, né? Então, como a gente tem, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, a gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, né? E a Inglaterra, a partir desta guerra, ela vai passar a mudar a política em relação às 13 colônias. Lembram do comércio triangular, da independência econômica e financeira que a gente tinha nas 13 colônias? Isso vai começar a mudar. E entre os fatores a gente pode citar a competição do comércio colonial, né? E os problemas econômicos ingleses após o conflito. Porque guerra você tem que investir muito, você gasta muito, né? E a Inglaterra tinha gastado muito, então ela ia ter que recuperar, né, esta perda, certo? Então, para recuperar a economia, ela ia criar imposto para os ingleses? Não, é muito mais fácil você criar imposto para as suas colônias, né, para você recuperar o dinheiro que você investiu na guerra. Então a Inglaterra vai passar, né, a criar impostos sobre os americanos. E aqui a gente tem a primeira atividade da aula. Gente, qual que foi a solução encontrada pela Inglaterra para se recuperar economicamente dos conflitos? E eu acabei de falar e eu tenho certeza que você sabe qual que foi a solução. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, qual que foi a solução? O professor tinha acabado de falar, explicar, né, o que aconteceu, o que a Inglaterra fez, né? Então, a solução da Inglaterra, gente, ela passou a taxar e aumentar os impostos sobre as 13 colônias.
ela tinha que criar imposto, porque ela precisava recuperar economicamente da guerra, principalmente a Guerra dos 7 Anos, né? Então, ela vai lá e cria imposto sobre as 13 colônias, sobre as colônias ali americanas. Beleza, galera? Uma das leis, né, dentre tantas, a gente vai ter várias leis. Aqui a gente vai ter as principais, as mais conhecidas, né, que vai ser a Lei do Açúcar, lá em 1764, né? E o que essa Lei do Açúcar dizia? Ela vai elevar os impostos sobre o açúcar e derivados da cana, né, além de artigos de luxo, vinho. Então não é a Lei do Açúcar, mas não tinha a ver só com açúcar, né? O vinho, o café transportados pelos colonos, né? E além disso, ela estabelecia que os colonos só podiam comprar açúcar das Antilhas inglesas. Então, vira algo assim, é um monopólio inglês, mas é um monopólio forçado, né? Então, agora os americanos eles não tinham a liberdade de escolher da onde eles iam comprar. Não, eles tinham que comprar dos ingleses e eles estavam acostumados com essa liberdade. Ah, aqui tá mais barato. Ah, ali as colônias portuguesas, as colônias espanholas, o açúcar aqui ali, né? Agora eles não podiam, agora eles tinham que comprar só dos ingleses, certo? Né? Que era inclusive mais caro. E os colonos então eles protestaram, mas foram totalmente ignorados pela realeza, pelo rei, pelo poder real inglês. E aqui a gente tem, né, um quadro de um canavial com os escravizados africanos trabalhando, né? Se a gente tivesse que dizer de qual colônia americana provavelmente a gente falaria que se encontra, né, nas colônias do sul, porque nas colônias do norte a gente não tinha trabalho em monocultura assim, ou nas Antilhas também. Uma das leis que mais vai incomodar vai ser a lei do selo, pessoal. A lei do selo de 1765, ela vai determinar que todos, contratos, jornais, cartas, documentos públicos deveriam receber um selo real que era cobrado. Então, para você mandar uma carta para alguém, você não tinha que ter selo nenhum antes. Agora você tinha que ter um selo, que você tinha que comprar aquele selo, né, pagar aquele selo e carimbar. Um jornal, você tinha que carimbar com aquele selo, né, em inglês, senão não era autorizado. Então, cerceando novamente a liberdade dos americanos aqui, né? Para vocês entenderem essa relação da liberdade, né? Então, foi cerceando a liberdade dos americanos. Agora, não, você não tem liberdade de fazer o que você quer. Você tem que ter esse selo aqui para você publicar o seu jornal. Você tem que ter esse selo aqui para enviar esse documento. Parece pouco, e era barato o selo. Mas, imagine quantos jornais por dia, quantas cartas eram enviadas por dia, quantas pessoas estavam ali transitando documentos em cartório. Tudo precisava desse selo, então se tornaria bem lucrativo para a Inglaterra, né? Então, inspirado em ideias iluministas, os colonos eles passaram a boicotar os produtos ingleses com o lema "No taxation, we want representation", né? Sem representação, sem taxação, né? E a Inglaterra, então, ela vai acabar recuando, né, nessa lei do selo, que era uma lei que incomodou demais, né, os americanos. Outra lei que nós teremos, e esta lei foi uma das gotas d'água, né, vai ser a lei do chá. Então, a gente está falando algumas leis aqui, mas não são só essas. Foram impondo leis e impostos, e novos impostos sobre mercadorias e tudo mais, tá, gente? A lei do chá de 1773, ela vai estabelecer o monopólio do comércio de chá para a Companhia Britânica das Índias Orientais, né? Então, agora, a Inglaterra, os americanos, eles só podiam se comercializar com os ingleses, né? Não havia liberdade de escolher com quem eles iam comercializar. Lembrando que a gente está falando de ingleses que vieram para a América. Então, a cultura do chá é como o café para o brasileiro hoje. Era muito comum. Então, se vendia muito chá. O comércio de chá nas colônias era muito importante. Eles eram dependentes do chá, né? A mesma coisa que a gente é dependente do comércio do café. Então isso vai incomodar muito. Eles, de novo, não têm a liberdade de comercializar com quem eles querem. Eles só podiam comercializar com a Companhia Britânica das Índias Orientais, né, em relação ao chá. E essa, como vai ser a gota d'água, vai fazer com que a gente tenha o Boston Tea Party, né, que vai ser a revolta, né, dos colonos americanos. E preste atenção nessa revolta que parece cena de filme, né? E realmente, o que os colonos vão fazer? Eles vão se disfarçar de indígenas,
Eles vão se pintar, né? Vão ficar com as roupas tradicionais dos indígenas, né? E eles vão invadir os navios ingleses, certo? Disfarçados de indígenas, e invadindo os navios ingleses lá no porto de Boston, né? Que era um dos principais portos ali das colônias. Eles vão jogar toda a carga dos navios ingleses de chá no mar, como revolta. Então não é que eles estão furtando, não, eles estão protestando. Eles vão jogar toda a carga de chá no mar, né? Então esse chá vai se perder, certo? Então essa vai ser essa revolta famosa que a gente vai ter ali, né? Gritando por liberdade, eles vão fazer esta revolta. Então, gente, vamos para mais uma atividade nesta aula. Então, analise a imagem ao lado e responda qual acontecimento deste contexto está sendo representado. Então, que acontecimento é esse dessa imagem, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês, eu sei que vocês vão, né, tirar de letra e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram então responder? O que está acontecendo nessa imagem? Ó, tem uns pessoal, parece uns indígenas, né, jogando umas caixas no mar. Estão vendo as caixas aqui? O que está acontecendo aqui, gente? Gente, é a revolta dos colonos, né, que por conta ali das várias taxações e impostos, eles vão invadir um barco inglês e vão lançar na água toda a carga, né, de chás que estava ali, né, da Companhia das Índias ali, inglesas, tá? Com isso, a Inglaterra ela vai reagir. É aquela coisa, toda ação gera uma reação, né? A ação da Inglaterra em impor vários impostos e taxas sobre as colônias gerou uma reação dos colonos. E esta reação, principalmente esta revolta, gerou outra reação, que vai ser a lei intoleráveis, a lei dos intoleráveis, certo? Então, em reação a essa revolta, né, vai ser uma série de leis, né, que a Inglaterra vai criar, e uma delas vai interditar o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelo derramamento do chá. Lembrando, o porto de Boston era muito importante. Lembra que eu falei que eles tinham essa independência no comércio triangular? Dos barcos particulares, de sair, de levar o rumo até a África? Então o porto de Boston era muito importante, certo? Outra lei determinava a ocupação militar de Massachusetts pelo exército inglês e restringia o direito de reunião, que vai ser os cabeça vermelha. Eles vão vir vários soldados do exército americano, do exército inglês, vão começar a ocupar, né? E era obrigação dos colonos abrigar, né, na casa. Então eles tinham que, se o soldado chegava e queria ficar na sua casa, você tinha que deixar. Era uma forma da Inglaterra também estar
vigiando os colonos. Então os colonos se sentiam sempre vigiados, né? E uma terceira lei decretava que os colonos presos seriam julgados na Europa, então cerceando a liberdade, né, das pessoas de serem julgadas ali no território em que eles moravam. Eles estavam sendo, eles iam ser julgados na Inglaterra, né? E essa caricatura então representa as leis, né, como violação de Boston personificada, né? Ela foi rapidamente copiada e distribuída por Paul Revere em todas as colônias. Então a imprensa, né, sendo utilizada aí como meio de revolta. Gente, vamos para mais uma atividade então? Como que a Inglaterra reagiu à revolta dos colonos e quais medidas foram tomadas? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder então? Então vamos ver. A Inglaterra, ela criou as leis intoleráveis, né? E eles interditaram o Porto de Boston, que era essencial para a economia dos colonos, né? Além de ocupar Massachusetts, né? Com o exército inglês. E todos os colonos julgados seriam presos na Inglaterra. Beleza, galera? O que a gente viu nesta aula? Então a gente compreendeu os motivos que levaram a Inglaterra a aumentar sua intervenção nas colônias e também a gente identificou as razões que irão levar os colonos a iniciarem um processo de independência. Então toda ação vai gerar uma reação e uma dessas ações da Inglaterra vai gerar o processo de independência. Essa aqui são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.